Bom, por aqui a gente vai seguir falando sobre a hepatite C, que é a que mais preocupa, é a mais perigosa. E o médico Leonardo Grilo, do Hospital São Lucas da PUC, está conosco para esclarecer algumas dúvidas. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal do Almoço. A gente viu ali, né? É uma doença que, na maioria dos casos, não tem sintomas, então a gente não pode esperar ter algum sinal para procurar o diagnóstico. E o mutirão mostra que o diagnóstico é muito simples, né? Sim, exatamente. Acho que é importante que a população tenha ciência que é uma doença que, na grande maioria das vezes, não vai trazer sintomas, né, nos seus estágios iniciais. E, realmente, uma forma de fazer o diagnóstico é simples, através de teste rápido, que é proporcionado nos postos de saúde, né, esse primeiro teste, e, num segundo momento, se houver necessidade, vai ser encaminhado para uma avaliação secundária. A hepatite C, necessariamente, ela precisa de tratamento? Sim, a hepatite C, isso já é bem conhecido, bem sabido, que o tratamento da hepatite C traz benefícios ao paciente. Porque a hepatite C é uma doença que não se localiza apenas no fígado. Ela é uma doença sistêmica, ela pode comprometer outros órgãos, rim, pele, coração, sistema nervoso central. Então ela deve ser tratada assim que diagnosticada na grande maioria dos casos. E esse tratamento, ele é oferecido pelo SUS? Sim, é um tratamento que, no nosso último protocolo do Ministério da Saúde, é um tratamento universal. Independente do grau de gravidade da doença, tu vais poder tratar, né, com medicações que são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde e medicações que são muito bem toleradas pelo paciente, né, diferentemente de tratamentos do passado que tem um pouco dessa lembrança negativa, são tratamentos modernos, bem aceitos e com uma cura superior a 90% dos pacientes. Agora, tem casos em que a hepatite ela se torna crônica. Em que casos isso acontece? A hepatite C, ela tende a ser uma doença crônica. E para as pessoas em casa entenderem o que significa isso. O vírus entra em contato com o nosso organismo e, na grande maioria das vezes, a gente não consegue sozinho eliminar o vírus. Ele fica circulando no nosso corpo. Isso acontece em 80% das vezes. Como é uma doença que é assintomática, a pessoa não vai ter nenhum sintoma físico, nenhum sinal, na grande maioria das vezes. Por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce e tratar, porque certamente os benefícios são inúmeros. E o reconhecimento tardio, ele pode trazer também outras doenças graves, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente quer evitar aqui no caso, ao tratar precocemente a hepatite C, é evitar que o paciente atinja os estágios já avançados da doença, que seria a cirrose, e, num último estágio, o câncer de fígado, né, que é o carcinoma hepatocelular, que é o que a gente quer evitar que aconteça. Tratando precocemente, o paciente vai curar, na grande maioria das vezes, em 90%, 95% das vezes, e não vai chegar nesses estágios avançados da doença, ou vai diminuir muito o risco disso acontecer. Bom, quem são as pessoas que estão, digamos, no grupo de risco, que tem a maior probabilidade de ter a hepatite C? A hepatite C, a transmissão dela é essencialmente através do sangue. Então, pessoas que têm contato com sangue derivados têm um maior risco. Então, desde indivíduos que fazem uso de droga injetável, compartilham seringa, agulha, até pacientes, por exemplo, em hemodiálise, que têm contato com material, né, de sangue derivados, manicures, enfim. Mas hoje em dia é importante lembrar que, sim, que a doença, e acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar, ela deve ser procurada tanto pelos médicos, né, e pelos pacientes de uma forma mais indiscriminadamente possível, porque como não tem sintoma, claro, a gente não vai saber qual é o paciente que deve ou não testar. Então, todos devem testar de uma forma rotineira, pelo menos naquele check-up anual, seria interessante fazer um anti-HCV, fazer um teste para o vírus B, HIV e sífilis. E se de repente o médico não pedir, o paciente chegar e dizer, olha, eu quero testar para ver, porque é a única forma que a gente tem de poder constatar essa. Sem dúvida. Acho que o papel do paciente é importante, conversar com o seu médico, né, esclarecer junto as dúvidas e também, de certa forma, ajudar nessa divulgar a doença, claro, para ter mais diagnósticos. Tem que ser uma boa parceria, né? Sem dúvida. Médico-paciente, mostrando o interesse dos dois lados. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal do Almoço e pelos esclarecimentos tão importantes. Muito obrigado. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde.